Onde você está em meio a tantas pessoas? Tem várias telinhas aqui no meu computador. I can see me. Eu consigo ver a mim mesma. Does that have a very deep meaning? Isso tem um grande significado. Madhyamika something. Shitamaka. Do Mariama, Welcome, Kausitamata. Tushita Jitsumana. Seja muito bem-vinda, Toshita. Muito obrigado. Very happy to welcome you. I'm not a Tushita, but Estou muito feliz de te receber. Não estou em I am, Toshita, and we are mas em so espírito very estou. honored and delighted E to have estamos you muito with us. honrados de recebê-la Not conosco. quite in person, but almost. Ainda que não em pessoa, mas quase. Enjoy you Graças à anywhere in the tecnologia, world. nós So we podemos have students desfrutar da sua joining us presença em from qualquer lugar do from mundo. 60 countries, from India, of course, and we are so very, very honored to have you. Estamos muito honrados You make de time receber for us. você And e de você ter oferecido esse tempo para nós. please accept. I know you are not one for Por favor, eu gostaria de oferecer. but I would Sei que você não é muito adepta a tais rituais, mas Nandro in Brazil peço is que ready. receba essa oferenda. Sashi Purkijo Jimetok Ram Rira Blingzini de Gyapadi Sange Zingdo Mikte Owayi Drukun Namda Zingla Chupa Shokiram Gurat Namandala Kamyatami. Thank you so much. Muito obrigado. Eu tinha que fazer isso, mesmo que você nunca aceite. A Venerável Nandro está junto de nós do Brasil. Creio que Jetsuma lembre-se dela. Temos tradução para o português. A Venerável Suriana está juntando-se a nós da Itália. E a Venerável Paloma está traduzindo posteriormente para o espanhol. Então, temos vários centros se juntando a nós hoje. É um dia muito especial. Essas traduções serão simultâneas? Como vai funcionar? Serão simultâneas. Serão simultâneas? Tendo introduzido a Jetsuma, apresentado, convido a já começar, porque todos já te conhecem, já conhecem Jetsuma. E também exibimos o filme, A Verona na Neve. Nós fizemos um grupo de exibição do filme, onde as pessoas assistiram todas juntas pelo Facebook. Então, a maioria das pessoas, todos na verdade, saberão do que estaremos falando, porque vimos o filme. Então, vamos iniciar? Vamos lá. Vamos lá. Pular para dentro. He waved to me, so I said I'm online. So our first question. Primeira pergunta. Our first question is actually coming from Brazil. Vem do Brasil. And it's Tamin, and Tamin is saying. Tamin pergunta. Muito obrigado por seu precioso ensinamento, Venerável Jetsuma. Você tem trilhado um longo e compassivo caminho em benefício da igualdade de gênero. Nessa sua jornada, qual o principal progresso que podemos destacar? Eu diria que o nível de confiança e autoestima nas monjas hoje em dia. Quando eu comecei, as mulheres e as monjas em geral eram tradicionalmente muito subestimadas, negligenciadas e desconsideradas de modo geral. Seu nível de confiança em si próprias e respeito uma pelas outras, um sentido básico de autoestima era baixo demais.
Nos monastérios femininos, o principal problema era esse, a falta de confiança. Hoje em dia, porque elas são levadas a sério, têm estudado o mesmo programa dos monges, têm recebido os mesmos títulos que os monges recebem e também fazem as mesmas práticas que antes não eram autorizadas às mulheres, agora elas praticam essas práticas. Percebo que não só as minhas próprias monjas aumentaram o seu nível de confiança, mas as novas monjas também estão em uma situação de muito maior confiança, estão muito mais confiantes e bem consigo mesmas. Agora o céu é o limite para elas. Elas podem fazer o que quiserem e fazem, porque acreditam em si próprias. Vejam o que outras monjas fazem e dizem, eu também posso fazer. E nem imaginam que 20 anos ou 25 anos atrás isso seria impossível. Então, hoje elas estão se apoiando nos ombros das monjas sênior e realizando muitas coisas. E sequer se dão conta que isso é uma revolução enorme. E assim, os monges também passaram a respeitar as monjas muito mais. Assim como as pessoas leigas respeitam elas muito mais, solicitando rituais. Quando vamos às colônias tibetanas, os leigos se levantam quando as monjas passam. E, e antes eles nem notavam essas monjas. E os monges também têm sido muito graciosos com as nossas monjas. As amam como irmãs. Então, houve um benefício do lado dos monges e também da sociedade que as apoia. Isso é bom para todos. É uma situação onde todos ganham. Não é um bolo onde, quando as monges pegam um pedaço maior, outros perdem. Então, todos estão ganhando com isso. É um passo adiante muito positivo para o potencial feminino. Elas mostram que podem fazer qualquer coisa. O que os garotos fazem, elas também podem fazer, e às vezes até melhor. Então, também para as mulheres leigas, também creio que isso é um ótimo progresso, um ótimo exemplo. Bom, com certeza, no Oeste ou Ocidente, a maioria da audiência do Dharma é de mulheres. Se a gente retira as mulheres, vai ter só um lama sentado no trono e um salão totalmente vazio, praticamente vazio. Quem vai fazer o chá? Os lamas estão se dando conta, e o próprio Sua Santidade Dalai Lama me disse a tantas pessoas, mas também para mim especificamente, que, em minha opinião, o futuro do Dharma está nas mãos das mulheres. Quando Karmapa veio visitar, disse a mesma coisa. Disse às monjas, vocês são o futuro do Dharma. Os lamas têm reconhecido isso, de fato, genuinamente. Mulheres com estudo têm mais concentração, devoção, inteligência, elas têm todas as qualidades. Nada contra os carinhas, os garotos, eles têm muitas qualidades, mas as meninas agora estão subindo, dando um passo à frente. Tem muitas monjas importantes na tradição tibetana que estudaram por 6 ou 9 anos, fizeram retiros por 6 ou 9 anos e estão cheias de confiança, asseguradas. E no futuro elas também terão uma voz, porque o que as faltou para essas mulheres era uma voz, e as coisas mudaram. A impermanência tem um lado positivo, né? As mudanças também podem ser para melhor. Jitsuma, muito obrigado, de fato. Você tem sido a pessoa que trilhou o caminho à nossa frente, liderou esse caminho por tantos anos.
A gente veio à Índia nos anos 60. Muito do nosso público é muito jovem. Então, os anos 60 estão tão distantes. Você conheceu seu guru tão rápido e foi uma das primeiras monjas a ser ordenadas na tradição tibetana e permaneceu no monastério do seu guru por alguns anos, em Lahore, e depois foi para a famosa caverna por mais 12 anos. E você também foi para Assis, na Itália, e mencionei a Venerável Suniana que Jesus estará por aqui. E ela comentou que você já esteve aqui na Itália. Então, alguns dos nossos ouvintes mais recentes talvez não saibam disso. E nos últimos 25 anos você tem dedicado à construção do seu monastério, que hoje está operante, recebendo vários mestres e com monjas fazendo retiros longos. É fantástico. Quantas histórias. Que realizações nessa vida. Então você tem sido a pessoa que lidera o nosso caminho, que atravessou o caminho por nós. Nós agradecemos porque hoje em dia para as mulheres não há tantas referências, né? E por isso você tem sido tão importante para nós. Então temos mais algumas perguntas. Se me permite perguntá-las. Algo muito prático. Sufi Valência pergunta: especialmente durante esse período de isolamento em tantos países, de lockdown, com tantas pessoas vivendo essas mesmas circunstâncias e desafios mentais, Sufi pergunta: qual é o antídoto para o medo e para a ansiedade? O medo, por exemplo, da doença, da morte. E que eu possa acrescentar aqui, me permite acrescentar o medo de perder seu emprego, a incerteza de toda a situação. Muitos países estão em lockdown ainda, e na Índia está normalizando um pouco mais, mas na Europa ainda estamos presos em lockdown, e assim como muitos outros países nesse mundo. Uma coisa relativa ao Dharma é que ele sempre encara os problemas da vida. O Buda disse que a nossa existência não iluminada é, por natureza, difícil, é dukkha, é insatisfatória. Então não devemos ficar surpresos quando as coisas ficam difíceis, porque o Buda nunca disse que seria um passeio no parque. Enquanto estivermos em ignorância, afixados a um sentido de eu ou meu, nós vamos sofrer. Se não for uma coisa, será outra. Mas o medo é uma emoção muito interessante. Mesmo sem a pandemia atual, muitas pessoas, especialmente quando começam a praticar, percebem que uma das emoções que surge, elas imaginam que será só alegria e emoções sublimes, mas a primeira emoção que começa a surgir é o medo. Porque a mente vai se aquietando e essas emoções que nós não convidamos, que não são bem-vindas, geralmente nós as suprimimos, a elas é dado permissão para ressurgir, emergir na consciência. Então, muitas pessoas relatam um sentimento de grande ansiedade e medo. Então, seja pela doença, pela morte, ou pela perda de um emprego, ou qualquer coisa tangível, ou mesmo um sentimento não relacionado de ansiedade que está lá sem nenhum objeto específico, o importante é não temer o medo. Porque isso apenas adiciona, isso apenas acrescenta aos problemas. Em relação a qualquer emoção forte, como o medo ou a luxúria, esses sentimentos que vêm com muita força, em relação a eles, o que nós precisamos fazer não é rejeitá-los ou temê-los, mas recebê-los.
dar boas-vindas a eles. É sobre isso que a mente é. Seja qual for a emoção, positiva, como clareza, ou negativa, o nosso ego, como a ansiedade, o medo, a raiva, ao invés de tentar suprimir essas emoções ou se livrar delas, nós devemos abraçá-las. Isso é importante, muito importante. Devemos dar boas-vindas a elas e perguntar: qual é o seu problema? Escute-as. Onde no corpo estamos sentindo essas emoções? Às vezes sentimos que algumas partes do nosso corpo se tensionam, nosso coração acelera, nosso estômago manifesta uma sensação. Nós olhamos para isso e relaxamos, mas especialmente enfatizamos o sentimento de olhar para essas emoções com olhos de compaixão e amizade, não com rejeição. Especialmente relativos, por exemplo, ao medo da morte ou da doença. Fazer amizade com esses sentimentos. Coitado desse sentimento, ninguém gosta dele, todo mundo rejeita ele. Faça amizade com ele, de verdade. É tão importante. É tão importante que a gente não rejeite aquilo que nos faça desconfortáveis, mas que a gente se abra e abrace isso. Procure olhar para a natureza desses sentimentos. Porque, veja, nós dizemos, esses sentimentos são vazios, em natureza, isso soa tão bem. Mas nós precisamos ver de fato o que isso significa. Que isso não é sólido, que não é permanente, que não é inerente na nossa natureza. São respostas que nós aprendemos a ter e que, portanto, podemos transformar. E nós transformamos conhecendo. E nós conhecemos fazendo amizade com essas emoções. Esse é o ponto. Nós oferecemos a elas bondade amorosa e compaixão, assim como fazemos para qualquer coisa que é sofrimento. Aqui somos nós sofrendo. Então, ofereça bondade e compaixão ao medo e à ansiedade. Olhe para a natureza. Qual a natureza dessas coisas? Como elas se expressam, mas com bondade e não com compaixão, com gentileza, não com rejeição, perdão. E a segunda questão sobre sobre essas emoções é que elas podem se tornar propósitos para que a gente se torne mais diligente. No momento eu não estou morto, não estou doente, então esse é o momento de praticar. Para que quando o momento chegue, quando a gente se fique doente ou chegue ao momento da morte, nós podemos fazer isso com confiança. Porque nós aproveitamos o tempo quando esses problemas não estavam lá. Nós não estamos mortos, não estamos doentes, estamos aqui. Então, fazemos uso disso, aproveitamos isso. Para quando o momento chegar, nós possamos encarar isso com confiança, sabendo que fizemos o melhor possível. Os tibetanos têm um ditado: se você está morto, você está morto. Se você está doente, você está doente. Esse é o ponto. Eu sempre dizia isso para mim mesmo. Então, se você está doente, você está doente. Se você está morto, você está morto. Ou você melhora, ou você não melhora. É isso. Faça amizade com tudo. E tornando-se amigável, isso transforma. Nosso medo transforma-se em confiança. De verdade. Não imediatamente, mas gradualmente. E quando o medo surgir, ao invés de suprimir ou rejeitá-lo, nós olhamos diretamente para ele e perguntamos: qual é o seu problema? Como amigos, como um psicólogo olhando para o paciente. Me conte sobre seus problemas. Nós escutamos. Porque também há uma sabedoria aí, na não rejeição. Não precisamos ter medo do medo.
Ele pode ser de grande ajuda no caminho. Anyway, there are, I'm sure, many books and Enfim, tenho talks certeza on que há vários how to deal with livros fear. e palestras sobre como lidar com o medo de uma maneira inteligente We e can fazer use uso dele no caminho. nothing should be Nós podemos rejected. fazer uso de qualquer coisa no caminho. Nada deve ser rejeitado. That leads straight to the next question. Thank you Isso so nos much, leva à Susan. próxima pergunta. Muito obrigado, Jotuna. Also a question on emotions. Também uma pergunta sobre What emoções. to do if you have O que lots of fazer doubts and wrong se temos muitas beliefs, dúvidas like e one visões day you errôneas? believe, Como, and por the exemplo, um next dia day você you think maybe acredita there is no afterlife, or maybe there is no e no karma outro actually, você and se how pergunta, things acho que work. não tem vida após a How to have morte ou faith in karma. something you cannot prove. Como ter fé em algo que você não pode Well, my provar? feeling is that, all right, Bom, eu sinto que, we can prove there is seja possamos future lives and the consciousness goes possamos ou on, não provar, ou we vidas cannot prove futuras, ou that, a continuidade da whether there is karma consciência, or whether there is not karma. se tem karma ou se não tem Sorry, karma. I'm getting you back again. I only see me, which is very disheartening. Desculpa, eu estou aqui com um probleminha na minha tela que só vejo eu mesma, e isso é um pouco desencorajador. The point is to act as O ponto if aqui we were. é agir como se houvesse. Because if we Porque act as if se there agimos is como se houvessem karmic effects of our actions esses upon the efeitos spiritual life, kármicos de nossas if we ações de act as corpo, if qual e there mente, is a se agimos como se continuity of houvesse consciousness uma and continuidade na next life, consciência e uma then vida após a when morte, we uma vida die, próxima if vida, there is, assim quando a gente then we will morrer, be very grateful that se we were houver careful essas in coisas this de life. fato, And nós if vamos there ficar muito isn't felizes de ter any sido time, cuidadosos. then at least we E have se não done houver, something useful pelo menos during nós this fizemos algo lifetime útil and we haven't durante essa wasted it. vida So it's a e não a win-win situation. desperdiçamos. Então nós ganhamos de Act todo as if jeito. there is, and if there Agimos isn't, como se or even houvesse, if there isn't, well, e we're se not houver, felizes, but we estaremos have done felizes. Se something não, useful bom, in the não, quem meantime liga. with our Mas pelo menos lives, nós fizemos and algo we have útil com nossas caused no vidas harm to others, e não which is causamos obviously what sofrimento aos karma is outros, concerned with, not que é a harming questão do others or karma em si. ourselves, Não but living ferir a os life outros, which não is prejudicar a os outros, benefit mas to viver us uma vida que é de and to benefício others. para So nós that mesmos e para os at the time outros, of death, para que, no whether momento there da is morte, consciousness haja ou não continuing uma on, consciência we can em die continuidade, nós with possamos morrer regrets sem because arrependimentos. we have used this lifetime to bring Porque usamos benefit to esta vida ourselves para and trazer to bring benefício a benefit nós to others. mesmos It was e a aos life well lived. outros. So Foi uma that's vida it, bem vivida. E é isso, isn't it? não é? You know, act as if it is, and it's a win-win situation again. Haja como se houvesse e a situação é de ganho para todas as partes. The next question is Próxima pergunta, very practical again from Divya. muito prática outra How vez, to de deal with Devia. people who have a Como lot lidar of com pessoas expectations of me, que têm muitas and expectativas I sobre know I mim cannot fulfill them completely, e sei que não and my posso actions atender are essas not fulfilling my expectativas. expectations. E as minhas próprias ações não atendem às minhas expectativas. I think Divya is afraid that she's hurting the other person deeply in Acho que Devia tem receios de estar magoando outras pessoas nesse processo de não atender às expectativas dos outros. Relaxe. You know, honestly and truthfully, we De are verdade, able to fulfill the nós nunca expectations seremos of others. capazes de atender às And expectativas dos as outros. the Buddha himself said, we are Como o all Buda the heirs disse, to our own karma. We are all the owners of somos our os own herdeiros do karma. nosso karma, So somos we os cannot proprietários do try nosso to karma. be something that other people expect of us. Então não We have to be podemos true esperar to ser algo ourselves. que os outros esperam de nós. And Precisamos ser honestos com nós mesmos, provided verdadeiros one com a is gente. nonetheless, you know, kind Claro, and considerate, desde que one sejamos has to listen gentis to one's e own levamos heart. os outros em consideração, What is temos it que ouvir o you nosso tell your coração. heart to do O que o nosso coração diz a as a nós Buddha? mesmos que devemos dizer, Because, fazer you know, e seguir esse otherwise it coração. doesn't work. You know, they are Do never going to contrário, be não adianta. satisfied. You're Eles never, you nunca feel you've estarão lost satisfeitos. the path. Você vai sentir que você And está se perdendo a no lot of caminho. people, you know, Muitas for example, pessoas, my por very good exemplo, friend Aileen, who you know very well, minha ótima amiga Eileen, Ben knows very well. I mean, que her vocês mother was conhecem very também, devout Catholic, and a mãe she's dela era Irish, muito católica, and era so irlandesa, muito devota. you know, many of her uncles
muitos dos seus tios e tias eram padres, monges católicos, e quando ela se tornou uma monja budista, a mãe dela ficou tão frustrada, com tanta raiva, que elas nem se falavam. A Aileen tentava entrar em contato e a mãe dela desligava o telefone. Mas com o passar do tempo, ela reconheceu que a Aileen iria fazer o que era certo para a Aileen. E a mãe dela concordou em encontrar com a Aileen, e ela até encontrou comigo, e a mãe dela foi super receptiva. Nós nos divertimos muito, ela tinha muito senso de humor. E no fim das contas, a mãe dela convidou até os vizinhos para se juntarem a nós, porque estava tão orgulhosa. Disse para que ela ficasse que eu ficasse na casa dela. Ela foi muito receptiva e gentil. Ela reconheceu que a Aileen estava feliz e que seus amigos não eram tão estranhos, nenhum era um tipo de seita esquisita, que nós éramos bem normais, apesar da nossa aparência. E que para Aileen era o caminho certo. Esse era o caminho certo. Acho que o ponto é esse. A maioria das pessoas, com o tempo, vão aceitando a gente como nós somos e nos respeitando por seguir o caminho que é significativo para nós, mesmo que não fosse o caminho que elas teriam escolhido para nós. Então, sejamos pacientes, gentis, mas façamos aquilo que o nosso verdadeiro chamado nos orienta a fazer. Se nós temos um verdadeiro chamado, nós temos que segui-lo. Seja amigável, com um bom humor, relaxe. Seja quem você é. Seja verdadeiro a si próprio. Você não precisa fingir ser outra pessoa para agradar os outros. Seja honesto, verdadeiro, natural. Certo? Do contrário, está só interpretando um papel que não é certo. Eu diria a ela, não preocupe-se, seja amigável, gentil e eventualmente as coisas se ajustam. Que ótimo conselho para tantos de nós. Isso aparece com frequência, essa pergunta de como se tornar verdadeiro e autêntico com tantas expectativas de ser uma boa filha, uma boa esposa, uma boa colega de trabalho, dentro de tantos papéis que nós ocupamos, há tantas expectativas para eles. E às vezes precisamos ocupar esses papéis para atender as expectativas e às vezes é difícil ser autêntico e ser nós mesmos. Essas perguntas geram muitas reações. Nós nos perguntamos o que significa ser autêntico, ser si próprio. Bom, podemos ser gentis, podemos amar e ter um senso de humor sobre nós mesmos, não nos levar tão a sério, não levar as situações tão a sério. Esse é outro tipo de fixação. Tentamos nos soltar ao invés de segurar. Isso também é baseado em apego, principalmente o apego, incluindo o apego a próprias visões, às próprias visões. E é isso que nós estamos tentando liberar, e não se fixar nessa energia. Yes, I think Jitsuma has mentioned before, as a seventh perfection, we should have humor. Jitsuma mencionou que nós precisamos ter um bom senso de humor. Sem humor onde nós estamos, nós precisamos amar, nós precisamos rir. E não risadas cínicas, mas risadas gentis. Não precisamos nos levar tão a sério. Porque de verdade, Sansara é uma grande piada. Uma piada cósmica. As a German, I try to learn from the English. Como alemão, eu tento aprender dos ingleses, que são muito famosos pelo seu senso de humor. Mais uma pergunta? De Ana Wu.
Ela gostaria de estudar o budismo na universidade. Ela é uma pessoa leiga, não ela é monja, e quer estudar numa universidade. E pergunta: quais os assuntos que Jetsuma acha que são mais importantes para serem estudados? E também pergunta onde ela pode fazer retiros longos, enquanto uma pessoa leiga. Então, enquanto um leigo, qual a maneira mais eficiente de se Well, praticar? as to what she would like to study in Buddhism Quanto ao in a tópico de estudo no university, budismo na I think universidade, depends on the university and the eu acho que type of depende teachers primeiro da available. universidade e do tipo de And estudo also disponível, what you're de interested in. educação I mean, if disponível. you're interested in the E philosophy, then you o study que the você estiver philosophy. interessada. Se If estiver you're interessada na more filosofia, você interested in estuda a women's filosofia. studies, then Se you você está would interessado em study estudos Buddhism das because mulheres, you're você more pode interested there. estudar I mean, do ponto de you know, vista dos estudos de historical gênero, dos aspects of estudos the femininos, context, ou os and aspectos a lot históricos. depends on your interest and also Vai depender the muito fact dos that seus you find interesses teachers who e, are como eu disse, available and do willing tipo de to professor que educate está you. disponível e onde você vai aprender essas coisas, Especially in universities, it pesquisar becomes essas very coisas. academic. Especialmente So na they're not universidade, as based coisas ficam on muito faith and acadêmicas, devotion, which they não really é take very, baseado em very fé e seriously. devoção, que So essas sometimes instituições tomam como it's quite hard suspeitas. for genuine Então, às vezes, é Buddhists to difícil study para um in budista a genuíno university, to study estudar em Buddhism uma in such a universidade cold and distant em um ambiente tão way without frio e any heart to distante, it. It's all up in the head. sem muito coração. But Fica tudo muito na cabeça. then there are other universities which actually have Mas há outras genuine universidades que Buddhist têm professors, you know, who are budistas, actually professores genuinamente practitioners who are budistas, also que são teaching. praticantes e So também a ensinam. lot depends on where she's got planned Depende muito de where onde she que wants ela, to onde ela study. planeja estudar. As to longer retreats again, it depends which country you're Sobre os in. retiros longos, também depende do país Longer onde você retreats means vive. what? 1 month, 3 months, 3 years? Retiro longos quer dizer o quê? 3 meses, 6 meses, I would 3 anos? definitely say O que that você quer dizer? to start with, one should Eu establish acho short que nós deveríamos and começar com retreats. retiros I think pequenos e it's very retiros em grupo. important in the beginning Eu acho to importante no have guided início retreats que a because gente tenha esses it's retiros hard guiados, during que as retreat coisas by vão yourself. surgir It's durante o only through retiro. retreat E se that você you estiver can ask. sozinho, não há ninguém para quem você So possa it's good to perguntar. do group retreats. That also gives a É good bom fazer energy, retiros em grupos, you know, which pois isso traz uma can be energia de very grupo sustaining and also a e pode ser discipline. muito You can't just get up nutritiva e disciplinadora, porque você não pode simplesmente se levantar se estiver make yourself a cup of entediado coffee. You have to sit there e and fazer enjoy um the copo de company. café. No So it grupo, teaches você precisa discipline, estar it lá com o teaches grupo. Isso how ensina to disciplina, practice properly, you get guidance. If you have ensina uma questions, there's prática, como somebody fazer a there to prática help de you maneira adequada, porque understand você what's tem going on pessoas a quem você inside pode perguntar, and so forth. So I think that in the assim por beginning, at diante. least, it's important No to do início, pelo shorter menos, retreats. é importante Longer fazer retiros retreats, mais 2 to 3 curtos. years, Retiros often longos, por are not exemplo, de very 3 anos, successful. I mean, geralmente não most são Buddhist tão bem people have had a sucedidos. lot of Conheço problems muitas pessoas que tiveram trying muitos to do problemas 3-year retreats because tentando fazer retiros de três there's anos, it's a whole long question about it, but porque many of the 3-year é retreats which um are longo assunto. offered Mas are muitos geared retiros longos de towards 3 anos the way são things were concebidos in the Tibetan psychology pre-communist. para a You know, they psicologia they tibetana had, you pré-comunismo, know, in a country where there was no em um país electricity, there was onde no não radio, havia there was no eletricidade, não television, havia rádio, no televisão, anything really. There were não no havia nada disso. newspapers, no Não havia magazines. jornais, Everybody, you revistas. know, either walked or rode Todo mundo tinha que on caminhar até para chegar a horses. seus There was no destinos real ou traffic. People's andar a minds were very cavalo, não havia empty trânsito. and things were A very mente das slow. pessoas estava muito So when they vazia would e as coisas retreat, eram there muito was a lentas. lot of Então, quando elas emphasis faziam um on, retiro, havia muita you know, ênfase getting people motivated em motivar as pessoas, to, you acelerá-las, know, em finish motivar as pessoas, millions of mantras in a very short para que elas time, you know, concluíssem millions of milhões de this, mantras em um millions of tempo that. bem Everything was curto, numbers. To milhões get disso, milhões de people aquilo, era só motivated números, from a era society tudo à which base was de very, very números. slow. And Motivar as people pessoas que whose estavam minds vendo were uma empty, sociedade then muito they could lenta. fill it with E all porque these as very mentes das colorful pessoas estavam muito vazias, visualizations era of very, possível you know, preenchê-las amazing de philosophical visualizações muito thinking. But coloridas people e had nothing to pensamentos do. It was filosóficos like an empty muito canvas. complexos, To porque havia fill muito with all espaço, como uma tela em these branco, colorful disponível para ser images preenchida and ideas. com deidades coloridas e But ideias. for us, Mas, most people's
Para nós, a maioria das pessoas está muito preenchida, está totalmente cheia, não é uma tela em branco. Tem muita coisa lá dentro, a maioria é lixo, principalmente aquilo que a gente absorve da mídia, que é total, é só lixo. Então, fazer um retiro. Então, é bom a gente fazer práticas que ajudam a esvaziar um pouco e não a entulhar com mais coisas. O que a maioria das pessoas parece precisar é relaxar e abrir a mente, ficar mais consciente, mais perceptivo, trazer mais espaço para a mente e não encher ela de mais coisas. Nós precisamos esvaziar e não encher. E muitas vezes, os retiros muito longos são muito ocupados, são muito preenchidos. Eles não dão muito espaço. Então, eu teria cuidado com o tipo de retiro que você está planejando fazer. Eu diria, comece com shamatha, com ensinamentos bem bons e claros sobre shamatha, em como tornar a mente mais aberta, espaçosa, mais consciente e presente. Cultivar isso. Porque se temos a percepção aberta, nós podemos mesclar isso com a nossa vida diária. Não há separação de isso é uma sessão e aqui não é mais. Quando a mente volta a ficar maluca outra vez. A gente permite a mente assentar e ficar clara, cultivar um sentido de presença, presença amorosa. Isso é muito importante. Então, usar nossos retiros para isso, para cultivar essa presença, essa percepção amorosa e relaxar e ficar tranquilo e cultivar um sentido de abertura espaçosa, isso é importante. Isso infiltra toda a nossa vida, não só no retiro. Não faz sentido estar bem no retiro e quando saímos tudo isso colapsa. Nós precisamos cultivar esse sentido de continuidade. Perdão, assim, muito obrigado. Perfeito. Conselho muito precioso. Ouvi muitas vezes que nós ocidentais, que os tibetanos dizem que os ocidentais têm esse lung, né, que é um vento que está sempre acelerado, sempre agitado. É porque há pressão. Nós já estamos pressionados. Isso não ajuda. Nosso sistema energético fica desbalanceado, porque nós fazemos muita força. E também pela ideia de obter um resultado das coisas. O que a gente ganha disso? Não é sobre o que a gente ganha, mas sobre o que a gente perde. Eu sempre digo isso. Nós temos que soltar as coisas e não ficar acumulando mais para que o ego brinque, o ego fique brincando com isso. Aprender a relaxar ao invés de forçar, para que a gente não tenha esse lume. Isso é muito difícil para muitos, como para mim, quando eu ouço relaxe, eu escuto preguiça. E quem quer ser preguiçoso? Seja preguiçoso. Seja preguiçoso, a melhor coisa que você pode fazer para você mesmo. Mas não há tempo a perder, como o Shantideva disse. Não. Isso foi para uma sociedade que era lenta. Em uma sociedade acelerada, isso não funciona. E no final, as pessoas colapsam. É como... Se você não sabe dirigir, pode ser uma Ferrari que você vai bater. É melhor que você tenha um carro de boi. Esse é o ano do boi, né? O boi vai devagarinho, mas continuamente e chega lá. Ele realiza seu propósito. Ele cultiva o campo. Ele puxa os carros de boi, mas ele não está em uma corrida. Devagar e sempre ganha a corrida, é o que nós dizemos. E não bate também, né? Não tem colisões. Só continua adiante. Acho que isso também se liga à questão de autocompaixão, especialmente para as mulheres, eu sinto. Quando ouvimos sobre bodhicitta e compaixão para todos os seres,
Nós com frequência esquecemos de nós mesmos. Achamos que precisamos doar e doar, e achamos que é egoísta pensar sobre nós mesmos. Acho que isso é uma coisa muito enraizada, especialmente para mulheres. O Buda mesmo disse, quando nós praticamos as 4 incomensuráveis, bondade amorosa, compaixão, alegria, tem alegria ali, sabe? Então, imparcialidade, a gente começa com a gente mesmo. Isso não é nada New Age, é o próprio Buda que diz. O Buda disse, nós começamos com nós mesmos, dando bondade, compaixão, alegria para nós. Então, a gente oferece aos outros que você ama, ou que você sente que está indiferente, ou depois para todos os seres. Mas se nós não temos, nós temos que nos encorajar. O Buda foi muito sábio. Ele disse que a primeira coisa, mesmo que o budismo seja não ego, não ego, não ego, mas o Buda se deu conta que quem caminha o caminho até a dissolução do ego é o ego. Então, para que a gente seja capaz de caminhar, de trilhar o caminho, nós precisamos de um ego, de um sentido de eu equilibrado e saudável. É ele quem vai caminhar o caminho de maneira alegre até a realização. Até Shantideva diz que a arrogância e o orgulho é um problema, é uma falha, mas a autoconfiança é essencial. Nós precisamos acreditar. E para trilhar o caminho, nós precisamos de um sentido de confiança saudável nas nossas próprias habilidades. Então, o Buda disse, primeiro a gente começa com shamatha, porque shamatha equilibra a nossa mente, né? Traz esse sentido de saúde. Sem ela, a gente não consegue penetrar em níveis mais profundos de samadhi. Também oferecemos compaixão a nós mesmos, bondade, empatia, para nos encorajar, para nos tornar saudáveis. Se temos um sentido de eu que não é saudável, uma autoestima muito baixa, que o Dalai Lama, vocês sabem, nem sabia o que era. O que é isso? Ele disse. Ele nunca tinha ouvido falar. E quando tentaram explicar para ele, oh, eu acho que isso é muito raro, muito raro. Era esse tipo de cultura que nem sabe o que é uma baixa autoestima. Então, se nós somos muito orgulhosos ou arrogantes, aí a gente pode se cobrar. Mas para pessoas comuns que já têm uma confiança muito pequena, o Buda disse, comece por acreditar em si mesmo. Você tem que ter fé que você conseguirá. Quando conheci o 16º Karmapa, em 5 minutos ele disse, o seu problema é que você não confia em si mesmo. Se você não confia em si mesma, quem vai confiar? Quem vai acreditar em você? Ele não disse, que bom que você não confia em si mesmo, porque não tem nenhum eu. Ele disse, você precisa acreditar em você mesmo, tem que confiar em si mesmo. A gente deve começar de onde está. As pessoas com autoestima baixa sempre pensam pensam sobre si mesmas, não é que elas não têm ego. Elas estão pensando, coitada de mim, sou inútil, não posso fazer nada. É por isso que elas vão, por exemplo, a psicoterapeutas para procurar esse sentido de saúde, esse sentido de um eu saudável. Um sentido de eu saudável é que pode trilhar o caminho. Só esse que pode trilhar o caminho. E o Buda entendeu isso. Então ele disse, comece consigo mesmo. Torne-se forte, confiante, saudável, e aí trilhe o caminho. Não dá para ser um bodhisattva se você não confia em si próprio, ou está sempre se martirizando. Isso não é ser um bodhisattva, isso sequer é humildade. É só baixa autoestima, que não é algo a que aspiramos. Nós acabamos deprimidos, incapazes de funcionar de maneira adequada, e nos cobramos por não estarmos funcionando bem. Isso não é o ponto.
So we have to have a healthy sense. Então precisamos desse sentido saudável de eu. If we break our leg, Eu digo às vezes, se a gente quebra nossas pernas, always thinking about our leg. a perna está quebrada, está ferida, nós pensamos sobre ela. Oh, my poor leg. Nossa mente se ocupa com ela, mas a gente não fica pensando, coitada da minha perna, da minha But perna. when the leg heals, when the Ah, leg mas is quando a perna está saudável, quando ela we can cura, run, skip and jump. aí But nós we're not podemos thinking pular, about our leg. correr, não Who pensamos is mais sitting na here thinking perna. about their leg unless the Quem leg aqui is está sentado pensando na própria perna, se a perna não estiver doendo? And it's the same with the ego. If Com o our ego é a ego is mesma coisa. healthy and strong, Se nosso ego está then saudável e we're not forte thinking e about equilibrado, ourselves. It's a easy gente to sequer pensa sobre ele. A gente é fácil pensar nos outros, injured inside, mas se estivermos hampered inside, feridos, we are thinking me, 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 machucados, me, me. aí nós pensamos muito How sobre nós useless we mesmos, are. mesmo que seja pensando o quão inúteis nós somos. So this is very important to understand. Isso é muito importante de se entender. That we need to have a very balanced sense of self in order to walk the Precisamos de um path. sentido equilibrado de eu para trilhar o caminho até o não eu. How did that come up? Perfect. Thank you. Como me sair? Very important to Foi understand, ótimo. because Buddhism looks Isso é like muito a importante de entender, porque o budismo parece que está sempre massacrando o ego, mas se olharmos para o conselho do Buda, a gente vê que ele entendeu que nós precisamos primeiro de um sentido forte de eu, para que depois possamos desmantelá-lo. É por isso que fazemos chamata antes do Vipassana. Nós construímos primeiro um sentido de eu saudável e equilibrado, para depois a gente começa a descamá-lo. Mas quando ele está fragilizado e machucado, descamá-lo só vai feri-lo mais. E isso pode causar desequilíbrio mental, que não é o propósito de maneira alguma. Bom, de todo modo, seguimos. Eu acho que isso também traz a questão de como traduzir os ensinamentos do Buda à nossa cultura, ao nosso contexto. Eu vejo que existe muita culpa aqui por aqui, mas que os tibetanos nem têm esse sentido de culpa. Os tibetanos têm sentido de remorso, mas, por exemplo, se você está ferido, tem um machucado, por exemplo, e você coça esse machucado sem parar, isso só vai potencializar a ferida. Mas você tem que reconhecer a ferida, limpar a ferida e permitir que ela se cure, que a ferida sare. Isso é importante. Ficar se flagelando sem fim pelo algo errado que fizemos não se resolve o problema. Você sabe, primeiro a gente sente o arrependimento, o remorso, mas depois vem a convicção de não fazer isso outra vez. Eu lamento, foi um erro, vou tentar não fazer esse erro outra vez e tentarei fazer algo que remedie isso. Isso é muito mais saudável do que ficar remoendo sem fim os nossos erros do passado. It doesn't ever think that, because it's weak, it's going to spend the rest of its life falling down. É como um bebê que ele está tentando andar, ele cai e depois ele se levanta. Ele não fica pensando que vai cair sempre, fica lá sentado achando que nunca vai conseguir. Tadinho de mim. Eu sou tão inútil. Todo mundo é um ótimo bodhisattva e somente eu estou aqui com essa mente do macaco. Eu acho que essa percepção é muito comum, Jitsuma. Todo mundo pensando, sou eu. Então, Jitsuma, você acha que a psicoterapia pode ajudar a construir esse sentido forte de eu? Ou você acha que talvez não? Acho que depende do terapeuta e do nível do problema.
do problema da mente. Porque se a pessoa tem problemas muito intensos na sua mente, a meditação pode ser justamente o que as pessoas não precisam. Porque o que virá a partir dela, a pessoa às vezes não consegue lidar. Porque se a gente pensa na consciência como um oceano, geralmente nós estamos na superfície, nas ondas que sobem e descem. A shamatha acalma as ondas e a gente consegue ir mais fundo, submergir. Mas no oceano da nossa consciência, a gente pode encontrar golfinhos amigáveis, peixinhos dourados, que é o que a gente espera, mas também tem tubarões, tem baleias assassinas e todo tipo de coisa nas profundezas. E a gente não sabe o que nós vamos encontrar. Algumas pessoas se encontram com monstros profundos, de memórias traumáticas, experiências. E algumas vezes há um desequilíbrio, realmente. E a meditação não é boa nesses casos, porque o seu sentido de eu não é forte o suficiente. A esse tipo de pessoa seria benéfico ter um terapeuta muito habilidoso que pode ajudá-las em níveis mundanos, mas também existem terapeutas que são muito espirituais e existem até terapeutas budistas. Muitos professores budistas também são psicoterapeutas. Esse é o trabalho dessas pessoas. Elas ensinam meditação enquanto uma função profissional. Essas pessoas entendem um pouco mais sobre a natureza. Essas pessoas que entendem um pouco mais sobre a natureza da consciência podem ser muito úteis. Não digo que não. Tenho alguns amigos que também tomam remédios psiquiátricos, porque se não tomarem, eles ficam muito desequilibrados. Conforme eles vão praticando mais e mais, eles vão reduzindo a medicação e às vezes até conseguem parar de tomar. Mas a gente não deve repudiar esse lado da compreensão ocidental da mente. Porque a gente não deve usar a meditação como uma ferramenta psiquiátrica, ela não é isso. Nós estamos usando enquanto uma psiquiatria. Se precisamos de psiquiatria, nós precisamos ir a um profissional, psiquiatra profissional. A meditação não é para isso. Nem todo mundo precisa de psiquiatria, mas algumas pessoas se beneficiam muito disso. Se há muita instabilidade mental, pode ser muito útil, pelo menos por um tempo. E como você disse, o propósito da psicoterapia é criar um ego saudável e equilibrado. É justamente do que precisamos para trilhar o caminho, para ir além do ego. Não faz mal. Eu acho que Jitsuma, muitas pessoas têm medo que as pessoas têm medo de serem pisadas, porque elas são sempre muito agradáveis, querem agradar todo mundo. E aí as pessoas vão tomar vantagem, vão tirar vantagem de mim. Essa é uma percepção muito comum. Será que Jitsuma poderia elaborar sobre isso? Porque quando eu vejo Jitsuma ou Dalai Lama, eu não vejo pessoas que os outros vão se aproveitar delas, mas seres humanos fortes e confiantes que sabem o que querem e têm um propósito e seguem esse propósito. Sim, de fato. A paciência não é uma fraqueza, a paciência é uma força. Ficar frustrado e com raiva toda hora que as coisas dão errado, isso é uma fraqueza. Então, acho que nós podemos olhar, por exemplo, para Tara. Quando pensamos em Tara, que você pode ver tanto atrás de mim quanto de você, temos essa bela mulher de cor branca, segurando um lótus, uma flor de lótus e sorrindo amigavelmente. Uma bodhisattva boa e legal. Mas Tara tem 21 formas. E algumas delas são muito iradas. Ela não é sempre pacífica e tem esse sorriso doce. Ela pode ser muito intensa.
E ela representa essa compaixão destemida. Ela é muito forte. E quando é necessário ser forte, ela vai manifestar essa aparência. Sempre a compaixão. Mas a compaixão não significa que você é sempre doce e sorridente. Você pode ser muito evocativo, muito forte e até irado. Um outro exemplo é o Chenrezig, Avalokiteshvara, o Bodhisattva da compaixão. Da outra vez, ele tem a cor branca, sorri, tem um lótus e parece com tudo aquilo que a gente imagina que a compaixão é. Mas o seu outro lado é Mahakala. Mahakala, que é o chefe dos protetores, ele tem a cor negra, ele é muito irado, ele é assustador, atemorizante. Isso também é compaixão. E esse é o ponto. A raiva é com certeza uma mácula, uma falha. Mas se precisarmos manifestar uma aparência irada, intensa, se ela for genuinamente baseada em uma compreensão habilidosa da situação, e uma compaixão genuína pelos outros, então não significa que a gente fica mole, né? Eu nunca vi um lama que era fraco nesse sentido. Eles são muito durões às vezes, se necessário. Quando é necessário ser doce e sorridente, assim eles são. Mas quando é necessário se posicionar de maneira firme, eles o fazem. E sempre baseados em compaixão e na visão da situação com habilidade. Então não significa que as pessoas se pisarão em nós. Porque as pessoas que pisam em nós e tentam nos enganar, elas estão criando karma negativo. Nossa compaixão é tentar fazer com que elas superem isso de maneira habilidosa, se pudermos. Nós não somos capachos. Nunca vi nenhum lama. Eles podem rir, eles podem ser flexíveis com situações, mas em situações que é necessário se posicionar de maneira firme, eles manifestam esse aspecto totalmente diferente, pelo menos para aquela situação. Pensa em Tara. Ela tem tantos aspectos, tantas cores, tantos humores, dependendo da situação, de acordo com o que é mais apropriado para cada situação, para ajudar não só a nós mesmos, mas os outros. Porque se nós permitimos que as pessoas ajam de maneira negativa, nós não estamos ajudando essas pessoas. Uma vez, meu lama, Kantru Rinpoche, ele era muito poderoso, ele era imponente, mas ao mesmo tempo muito doce. Ele tinha uma voz muito macia, ele era sempre tão doce. A gente sempre tinha medo dele, mas ele era sempre muito doce. Então, uma vez eu fui vê-lo e um outro tuco disse, por favor, não vá, né? Eu era secretário do Rinpoche, então eu via ele com frequência. Ele, não vai lá, porque o Rinpoche está muito bravo. Ele estava bravo agora mesmo. Aí eu bati na porta, entrei, e o Rinpoche estava lá com a carinha doce e disse, sabe, às vezes as pessoas são tão estúpidas e fazem tudo que é contrário ao seu interesse. Então, às vezes, a gente tem que parecer irado para impedi-las de fazer coisas negativas. O que a gente pode fazer? Aí ele soltou-se, se deu de ombros. E é isso. E aquele rapaz estava super atemorizado, com medo do Rinpoche. Mas por dentro, o Rinpoche estava agindo por compaixão e reconhecendo que essa era a maneira de fazer, de evitar a negatividade que o outro ia cometer. A compaixão pode sim ser muito irada, muito intensa. Não seja um capacho. Isso aqui é uma sessão privada de terapia? Estou partilhando com o mundo? Então, como ser habilidoso? Como cultivar esse sentido de meio hábil? De saber o que fazer
e o quando fazer. Maybe, yes, maybe the family, or maybe in one's working place, or Seja, por exemplo, em família how ou to be no nosso ambiente de skillful, trabalho, when do como we ser know hábil, to say something and when como saber to que be devemos silent, dizer or ou as agir, ou Shantideva devemos says, nos omitir ou why silenciar, worry como when disse we do something Shantideva, about it? Why worry por if que we can't do something preocupar-se quando about a it? gente pode fazer alguma How do we coisa do ou this? quando a gente não pode fazer? Como fazer Maybe essas this is distinções? where the practice of meditation Acho que comes aqui in, é que a prática da meditação because entra, genuine porque meditation, a especially meditação genuína, especialmente meditation on developing awareness, a meditação no gives us a desenvolvimento sense of da presence. percepção ou consciência, When we gera have um a sentido sense de of presença. open, spacious presence, we can Quando see temos with essa much presença more aberta, clarity, a gente not vê com mais obscured by clareza, our own emotions, but sem o we see obscurecimento das nossas people emoções, very much more clearly. mas ver as And outras pessoas com muito spontaneously, mais clarezas, we muito mais know how clareza. E to aí, espontaneamente, a gente sabe manifest in that como situation. manifestar, This is como one se of the manifestar na reasons situação. why Essa é uma das cultivating razões pelas a quais sense cultivar of loving esse awareness sentido is so de important, not bondade, just because it de helps us, but because it consciência helps us bondosa, é tão importante porque não só porque ajuda a gente, mas porque manifesta no mundo de uma maneira. E aí a gente não se vê capturado pelas ilusões do nosso ego. A gente começa a ver a dinâmica, a gente começa a ver a mandala de forma mais clara. E aí, naturalmente, nós sabemos como responder, como reagir, se a gente deve permitir que aconteça, ou se a gente deve se posicionar, ou se a gente vai dar uma risada. Naturalmente, a gente começa a entender o que fazer. E outras pessoas pensam, nossa, quão hábil, mas isso a gente vê, por exemplo, nos seres grandiosos, grandes seres. Eles naturalmente sabem como reagir às diferentes pessoas que eles encontram. Não acho que seja algo muito racional. Vem de dentro, naturalmente, flui, brota da sua presença, como sua santidade. A gente vê, ele sabe como reagir, responder às pessoas. Ele não planeja ou pensa, aquilo flui naturalmente, da sua habilidade de ser uma corporificação de sabedoria e compaixão. É por isso que a percepção ou consciência e mindfulness, né, presença atenta, ela é tão importante, ela nos ajuda a agir no mundo. Como agir de maneira hábil, sem ter que consultar a cabeça primeiro. É um fluxo natural. Until the ego gets in the way. Até que o ego entre no caminho. That goes often very quickly. E isso acontece muito rápido. Acho que isso traz a questão do equilíbrio. Por exemplo, será que eu devo ir para uma caverna? Força, passamos da hora. Desculpa, Judson. Foi ótimo termos essa conversa, mas não queremos tomar muito do seu tempo. Tá bem. Então ainda temos algum tempo. Eu tenho um compromisso, mas ainda temos um tempinho. Então, sobre o equilíbrio, sobre, por exemplo, estar sozinho em um retiro e estar com outros. Ou seja, isso é uma questão com frequência, né, da prática. As pessoas às vezes se sentem culpadas. Ah, eu não consigo ter tempo para mim mesmo. Ou devo fazer isso, devo fazer aquilo. Então, como identificar o equilíbrio entre tomar tempo para si próprio, por exemplo, de maneira solitária, numa caverna, talvez não por 12 anos, mas, mas fazer, por exemplo, um retiro curto e estar no mundo e agir no mundo, tentando beneficiar os outros, mesmo com a própria capacidade limitada. Acho que é importante que a gente inspire e expire. Nós inspiramos, dando tempo para nós mesmos, e aí nós expiramos para beneficiar os outros. Isso é muito importante. Preserva o equilíbrio. Se a gente só inspira, a gente fica asfixiado. Se a gente só expira, a gente colapsa. Muitas pessoas que fazem trabalho social ou cultivam
um centro de Dharma, cuidam de um centro de Dharma, eles chegam num burnout, eles se exaurem, porque eles estão só dando, eles só estão expirando, 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 e não tomam tempo para inspirar. Inspirar é muito importante. Nós inspiramos, ganhamos entendimento, compreensão, e aí a gente testa isso, a gente verifica o quão genuíno é essa compreensão, expirando, doando. Isso é muito importante no mundo moderno. É como com o computador, por exemplo, meu laptop aqui. Se se eu continuar usando ele, ele vai acabar estragando. Se eu não desligar, eu preciso recarregá-lo. Se eu recarregar, ele funciona. Mas nós também não mantemos ele carregando o tempo inteiro. A gente recarrega um tempo e aí depois que recarregou, a gente pode usar. Da mesma forma, a gente também precisa se recarregar. Todos os dias um pouquinho de prática de manhã, mesmo que sejam só 10 ou 20 minutos. Isso ajuda a nos recarregar, estabelecer uma motivação para o dia. E sempre que tivermos a oportunidade, tomar alguns dias, algumas semanas, o que quer que a gente possa fazer. E aí depois nós precisamos levar isso para o mundo. Porque com os outros é que nós temos a oportunidade de cultivar essas qualidades que nós não podemos cultivar sozinhos. Por exemplo, paciência, compaixão, bondade. Uma coisa é ficar pensando nessas qualidades, outra coisa é agir essas qualidades. As duas coisas andam juntas. Não é um ou outro, é os dois juntos. Yes, because there has been a question right now in the chat of a person saying she wants to go in the E de cave. fato houve uma questão agora, uma pergunta, né, no chat, de uma pessoa dizendo que quer entrar na caverna. E eu sempre digo que não há nada mágico de viver sobreviver nas I think cavernas. it's a dream of peace. Acho que é um sonho de paz, né? Estou lá sozinho, em paz. Com as cavernas, a umidade, a caverna é úmida, é fria, tem vários problemas. Fica no quarto, é suficiente. Falo da minha própria experiência. Oh, there is one lady. May I ask the question? Because I'm curious. Podemos fazer mais uma pergunta? Tenho mais uma pergunta de uma mulher. O que Jetsuma acha? Qual o sentido de Jetsuma ter nascido em Bethnal Green, o local de nascença? Em Londres. A razão de eu ter nascido lá é minha mãe. Eu tenho certeza disso. Não há outra razão. Sempre senti que estava no lugar errado e que tinha que partir, que foi o que eu fiz. Quando eu tinha 20 anos. É porque eu nasci lá? Por causa da minha mãe. É a única razão. Ela era extraordinária. E também por causa da maneira que eu fui educada, porque eu era uma espiritualista. Isso me ajudou a perceber que havia mais do que a gente imaginava e que há consciência após a morte. Sou muito grata por isso. Minha mãe foi um exemplo maravilhoso de um bodhisattva que nem sabia o que significava a palavra bodhisattva, mas sua habilidade, os seus meios hábeis em tempos difíceis, de problemas e dificuldades. Quando eu mesmo ficava doente, ela era tão inacreditavelmente habilidosa, hábil. Ela era uma mulher maravilhosa. É a única razão. O resto da minha família não eram boas pessoas, mas eles não tinham propósito quanto à minha jornada. Mas a minha mãe foi uma pessoa muito importante em minha vida. Depois ela foi para a Índia e tomou refúgio com o Lama. Ela tomou votos, preceitos. E os lamas a adoraram. Gostaram até mais do que eu acho. Gostavam muito dela. E é por isso que eu acho que eu nasci em Bethnal Green.
Acho que não, o importante não foi o lugar, mas a pessoa. Meu pai faleceu quando eu tinha 2 anos, então eu não lembro dele. Essa é a minha resposta. Ela gosta de Bethnal Green. Tinha a sua própria personalidade. Do you ever miss it? Você sente falta de lá? Nem um pouquinho. Não. E como eu disse, quando eu era mais jovem, eu tinha que sair. Eu não pertencia ao lugar. E quando eu era bem jovem, eu fiquei intrigada sobre ser mulher. Eu achava que meu corpo estava errado. Aí elas falavam, quando eu for mais velha, o corpo muda. Aí eu pensava, bom, acho que eu vou mudar para virar um menino. Mas meu corpo não mudou para virar menino. Eu acho que ser mulher nessa vida foi importante. Sou muito feliz por isso. Não quero voltar a uma forma masculina. Eu não quero. Acho que a forma feminina, como diz Guru Rinpoche, o masculino e o feminino, não há intrinsecamente uma diferença. Mas se uma mulher tem bodhicitta, então o corpo feminino é superior. Por quê? Por quê? Porque as mulheres naturalmente, a natureza nos permitiu ser mães e nutritivas. Então, bondade amorosa e compaixão vem algo que vem naturalmente. Nós não temos medo. A maior parte das mulheres. Alguns homens também, mas em geral, os homens são ensinados a suprimir suas emoções, né? Essas emoções. Isso não é masculino, mas as mulheres, isso não, ninguém as ensina isso. Elas podem ser carinhosas, ser afetivas e não tem nada de errado. Estão mais harmônicas com essas emoções. Por exemplo, o, um mestre birmanês de meditação que eu conheci, perdão, me fugiu o nome, ele disse para mim que seus melhores alunos eram mulheres, porque as mulheres estão mais afinadas com o intuitivo. Por isso elas podem voar até o céu, que é a tradução de Dakini em tibetano, que é a pessoa que caminha nos céus, Kandro. Ele disse, elas podem saltar até o intuitivo. Os homens preferem ir um passinho de cada vez, eles vão colocando os passos, mas as mulheres dão um salto. Elas são profundamente intuitivas e, portanto, são meditantes melhores. Meu próprio lama disse que as mulheres, mesmo que sejam um pouco mais emocionais, quando têm controle dessas emoções, elas avançam muito mais rápido do que os homens. Além disso, as mulheres, se no Vajrayana, as mulheres, no túmulo, na prática de calor interno, pense sobre a prática. Será que eu devo entrar nesse tópico? Por que o corpo da mulher é superior? Na meditação de calor interno, assim como na meditação de Kundalini, a energia sexual tem que surgir de baixo para cima, até o canal central. Para o homem, o problema central é que suas energias sexuais, elas são evasivas, elas são de sair. Os seus órgãos sexuais são expostos e a sua energia sexual é uma de saída. Então, eles precisam tomar muito tempo para pegar essa energia e levar ela para dentro. Existe muito tempo que precisa ser gasto para reverter essa energia sexual. As mulheres, em contrapartida, já têm essa tendência de internalizar. Elas já, naturalmente, elas já têm essa tendência de internalizar e elevar. Então, para elas não há problema. O tummo é muito mais fácil para as mulheres do que para os homens. Além disso,
Quando pensamos, por exemplo, sobre os homens, se algum de vocês já fez o túmulo, o homem visualiza a si mesmo como uma mulher nua. Ele visualiza a si mesmo como Vajrayogini, certo? As mulheres já são Vajrayogini. A gente não precisa fingir. Então, desse ponto de vista, também quando vemos as imagens tântricas, por exemplo, o Chakra Samvara, Guru Samvara, Revajra, sempre são mostrá-las com suas consortes. Elas não estão sozinhas, essas imagens. Mas essa consorte, como Vajrayogini, Nagma, elas podem ser exibidas sozinhas. O consorte dela é como um astro. Perdão, não peguei. Ele precisa dela, mas ela não precisa dele. Como nos tantas hindus. Shiva Sati fica por cima de Shiva. Sim. Claro que os livros foram escritos pelos garotos, então eles não mencionam isso. Mas se olharmos bem, o corpo feminino, ele é muito útil. Então não devemos rejeitar isso. O único problema de ser feminino, de ser uma mulher, é que nós não tivemos as mesmas oportunidades, mas isso não é mais verdade. As coisas estão sendo ensinadas tanto para os homens como para as mulheres. Então temos uma grande vantagem. Então, por favor, rezem para ser mulheres nas próximas vidas, e mesmo os meninos. Eu acho que a gente fez uma grande trajetória, a gente circulou do início até agora. Esse Sama nos ensinando desde como atravessar o caminho, o terreno, até alçar voo. Tantos anos, incansavelmente ensinando. E nós não precisamos ouvir de novo, de novo, de novo. Precisamos ouvir para sermos corajosos. O que precisamos lembrar é que nós todos somos Tara. E Tara representa a compaixão destemida. Ela é destemida. Essa é a nossa verdadeira natureza. Compaixão, genuína compaixão. A genuína compaixão é destemida. Sem medo. É isso que devemos invocar em nós mesmos. Esse sentido de divindade interna. Nós somos Tara. Só não sabemos disso. Essa é a tragédia. Por isso que os Budas e Bodhisattvas têm compaixão por nós. Porque achamos que somos pessoas ordinárias, seres sencientes ordinários, e não nos damos conta que nosso potencial do Buda já está lá. Não precisamos invocar, ninguém precisa nos dar, nós já temos. O que nós não temos é reconhecimento do que nós temos. Esse é o ponto. Quando a gente reconhece, aí sabemos. Essa é a nossa verdadeira natureza. Nossa natureza integral, completa. E o ponto da meditação é esse. Retornar ao reconhecimento de quem nós somos, e não quem pensamos que somos. Quem pensamos que somos é a nossa tragédia. Nós não temos. Por isso os Budas e Bodhisattvas têm compaixão por nós. Porque temos tanto potencial. E ainda assim, não o reconhecemos. Como a história do mendigo, que tem um tesouro escondido embaixo da terra. Todos os dias ele vai mendigar moedas. E o tempo inteiro tem um tesouro enorme embaixo do chão que ele pisa. Ele é um multimilionário, mas não sabe. Ele acha que é pobre. Essa é a nossa tragédia. Por isso Tara é importante. Que ela nos lembra. Quando olhamos para ela, olhamos no espelho. Que vocês estejam bem e felizes. Continuem praticando e se alegrem. A alegria na prática é muito importante.
Se a gente desfruta, é mais fácil. Então não devemos fazer força demais, mas termos um ritmo contínuo, constante, como o boi, como o carro de boi. Às vezes a gente não está num Ferrari, a gente está num carro de boi, mas o carro de boi caminha, ele anda, né, continuamente, firme. Esse é o ano do boi. O boi representa força, paciência, a continuidade. Eles realizam a tarefa. Podem não ser tão animados, tão legais quanto um tigre, mas são estáveis, seguros e realizam as tarefas a que se propõem. E é o que nós precisamos fazer, devagar, mas com segurança, sem parar. Não é maravilhoso que tenhamos o Dharma? Devemos ser profundamente gratos. Não importa o que a gente tenha que encarar, se temos o Dharma em nosso coração, está tudo bem, vai ficar tudo bem. Que bom, né? Ficamos felizes. Obrigado, Jetsuma. Foi uma maravilha, pelo menos para mim, e creio que para todos nós, as 232 pessoas, os seus alunos do mundo inteiro, e muitos outros ainda vão te ouvir pelas gravações. Então, os americanos ficaram, e a gente? Mas por causa do fuso horário, mas eles vão ouvir mais tarde. Jetsuma, muito obrigado. Foi maravilhoso ouvir vocês. Obrigado a todos. Quero vê-la em pessoa muito em breve. Bom, não sabemos sobre isso, mas por favor, mantenha-se saudável e nos conceda muitos ensinamentos. Muito obrigado. Obrigado a todos. Thank you very much. Obrigada. Thank you, Jetsuma. Thank you. Obrigada. Obrigada, Jimmy. Obrigada. Thank you, Kumpen. Thank you. Thank you, everybody. Thank you so much. Thank you, everybody. Thank you, everybody. Have a nice day. Have a nice night wherever you are. And see Be safe. you again tomorrow for Wangmo, a very, very amazing human being. Our only Western Geshima. Yes, please don't miss her. She's amazing. Então, amanhã nós teremos uma atividade com uma Geshema. Por favor, participem se puderem. Vejo todos vocês amanhã. Thank you, Venerable Sayana. Thank you to Brazil. Thank you, Paloma. Bye. Thank you, Namdro. Venerable Namdro. Tchau, Virginia. Tchau, Cris. Beijo, obrigada. Thank you so much, Chojula.